Olá mais uma vez para você que está aqui conosco e hoje tem mais um quadro sem script. Estou aqui com Mauro Faião e iremos conversar hoje algo muito rápido. Vamos ver se você conhece o oficial de justiça como agente de inteligência. Então significa que vocês são pessoas eloquentes, muito inteligentes. Eu acho que é um pré-requisito essencial para ser servidor público, inclusive. Muito Mas não bem. Tem nada a ver com atividade de inteligência. Tá certo, então vou focar aqui para poder saber se você consegue me responder de forma muito sucinta o que seria um agente de inteligência. Responder de forma sucinta nem sempre é fácil. Principalmente Principalmente para mim, que costumo falar muito. Um agente de inteligência é um agente que, obviamente, se utiliza da atividade de inteligência para prestar o seu serviço público. Se confunde muito a questão do termo agente de inteligência com isso mesmo, com ser inteligente. Mas a principal confusão é com agente de inteligência, como por exemplo, da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. Quando a gente fala em atividade de inteligência, a gente pensa logo em segurança de Estado. Investigativo, segurança institucional, segurança do presidente da República, segurança externa, evitar um terrorismo, um ataque. Essa é a ideia principal da atividade de inteligência. E as pessoas perguntam, o oficial de justiça faz isso? O que é que tem a ver a atividade de inteligência com o oficial de justiça? Bom, inteligência não é só isso. A inteligência, por natureza, tem a ver com a obtenção e análise de informações. Certo. Tá? No inglês a gente chama intel, de informação. Uma vez que a gente obtém uma informação, a analisa para entender o seu conteúdo e poder subsidiar uma decisão, geralmente de uma autoridade superior, que pode ter a ver com segurança da sociedade, segurança do Estado, a gente fala de atividade de inteligência. Mas não é só isso, a inteligência ela tem diversos ramos, diversos braços, e a gente pode utilizar a análise de dados, a sua obtenção e a sua análise para uma tomada de decisão, para a obtenção de um resultado, como um conceito mais restrito, mais limitado de inteligência. E é nesse sentido que a gente costuma dizer que o oficial de justiça, por natureza, é um agente de inteligência. E falando inicialmente assim parece ser estranho, mas quando a gente começa a dar exemplo e entender o que o oficial de justiça faz, que não é somente ir até o endereço, localizar uma pessoa e transmitir uma informação, a gente percebe que na hora em que nós exercemos o nosso dever geral de procura, por exemplo, que sim, o oficial de justiça é o agente do Estado, do judiciário, que tem esse dever de procura, nós, através das diligências, buscamos informações. Sim. De uma maneira rudimentar até. Eu estava pensando justamente nisso, essa busca de informação que vocês fazem, a pesquisa de campo, né? Pesquisa de campo. O oficial de justiça é um agente itinerante. A gente não vai só até o endereço. A gente não procura aquele nome naquele endereço. A gente vai atrás de informação para localizar aquela pessoa. Agora, é claro que depende da natureza do processo. Quanto mais interesse público, mais proatividade nós devemos ter. Mais empenho nós devemos ter nas nossas buscas, nas nossas diligências. E a gente obtém informação, às vezes no processo, às vezes com um parente, com um vizinho, com um policial, com um carteiro que a gente encontra na rua. A gente cruza informações para poder atingir um objetivo. Com o porteiro. Inclusive você já foi um porteiro nos nossos vídeos. E é uma análise automática e nós não pensamos que isso é uma parcela da atividade de inteligência. Sim. E a gente pode ir mais longe, a gente pode falar de busca por patrimônio no processo de execução por quantia certa. A gente pode falar numa busca e apreensão de um bem onde nós temos o dever de localizar. E a partir do momento em que nós temos mais informações, hoje no mundo tecnológico, acesso a dados, bancos de dados, informações dos autos, a quantidade de informação se amplia, as possibilidades são enormes. E se nós utilizamos a informação obtida na diligência externa, cruzamos com os dados obtidos nos bancos de dados, hoje a tendência é que os oficiais tenham cada vez mais acesso a dados. Para quê? Para cumprir a ordem judicial, é claro. E nesse sentido a gente passa a exercer uma atividade de inteligência em um sentido mais complexo.
E a ideia é que isso seja exercido de uma maneira organizada, através, sempre que possível, de núcleos especializados, como nós temos hoje aqui no estado de Alagoas, que é o núcleo de inteligência dos oficiais de justiça. E que você é coordenador. Sim, que eu faço parte desse núcleo, tenho essa satisfação de fazer parte e também de dizer que os resultados são excelentes, porque não existe uma integração automatizada desses dados. É claro que hoje, com o avanço da tecnologia, com a Justiça 4.0, que está aí sendo encabeçada pelo CNJ, com inteligência artificial, com sistemas de localização patrimonial, isso vai cada vez mais se tornando mais automático. Mas nem tudo é automatizado, nem tudo existe cruzamento de dados através de inteligência artificial, e essa análise requer atividade humana, principalmente quando a gente fala da atividade de campo, atividade externa, que é o que nós fazemos por excelência. Sim. E aí nós conseguimos nesse projeto trazer um resultado muito grande no sentido de localização de pessoas, especificamente no processo penal, que é onde nós estamos focando hoje, a localização e citação de réus. Entendi. E isso tudo, assim, você fala do núcleo de inteligência, mas isso presumo eu que tenha o acesso a plataformas, a bancos de dados, para poder catar essas informações, né? Sim, quando eu falei que a atividade de inteligência, por natureza do oficial de justiça, é uma coisa rudimentar, mas é inerente, eu falei do trabalho analógico, Sim. do trabalho de porta a porta, localização de pessoas e bens. Mas para que a atividade seja exercida na sua plenitude, é preciso acesso a dados, é preciso do uso da tecnologia. Senão nós não conseguimos ter informações suficientes para poder ter o êxito. E esse núcleo, a base da atuação desse núcleo é acesso a dados. Muitos perguntam, questionam sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, se isso não seria uma ilicitude, se isso não iria de encontro à legislação. Mas não, porque nós estamos falando aqui de acesso a informações para auxiliar o magistrado no exercício da jurisdição. E nesse caso, a LGPD não se aplica para o estrito exercício da jurisdição. É claro que esses dados não podem ser divulgados. Sim. Esses dados não podem vazar. Existe uma responsabilidade muito grande sobre isso. Sigilosos. São sigilosos. E existe um receio muito grande de se conceder acesso a esses dados para servidores, para, enfim, quaisquer pessoas. Então tem que haver um controle muito rígido, tem que haver um treinamento, um preparo na atividade de inteligência para que o oficial de justiça possa trazer mais efetividade ao processo. E eu falei da atividade no processo penal porque é onde o interesse público é mais elevado, a persecução penal. Sim. Inclusive isso envolve um dos princípios da atividade de inteligência, que é a segurança pública. Se o Estado, através da persecução penal, consegue reprimir o cometimento de crimes, consegue punir adequadamente, a consequência a tendência é uma redução na criminalidade. Então a gente pode falar também de segurança pública. É uma busca, né? E de outro lado, a atividade de inteligência também serve para salvaguardar a nossa própria segurança em diligência. Eu vou saber onde eu estou, com quem eu estou lidando, quais são os riscos envolvidos, tanto do oficial, agente de inteligência que está na diligência, quanto para os colegas que os núcleos especializados podem e devem dar apoio para determinadas diligências. E a gente saindo do apoio, saindo do direito penal, do processo penal, a gente pode falar também de execução civil, que é um dos grandes gargalos do judiciário brasileiro, a efetividade no processo de execução. E os oficiais também vêm atuando com o uso da inteligência nessa área. O exemplo que eu posso dar é da Justiça do Trabalho, que tem a vanguarda nos processos de execução, no uso da tecnologia. Lá no TRT-15, em São Paulo, já existem núcleos especializados e lá os oficiais de justiça em geral têm acesso às ferramentas eletrônicas de busca patrimonial. Banco de dados. Bancos de dados. E aí existe a busca básica e a busca avançada. Poderia dizer que a busca básica é realizada por todos os oficiais e a avançada, onde de fato existe atividade de inteligência, até para evitar ocultação patrimonial, simulação, fraude e execução. A gente lá tem, não nós, né? Lá na Justiça do Trabalho de São Paulo, tem esse núcleo especializado que faz essa busca avançada, também com o uso da atividade de inteligência. Então não é um bicho de 7 cabeças quando a gente fala isso, não é a CIA que vai atuar, né? Não são os espiões, os infiltrados.
mas os conceitos estudados na atividade de inteligência, inclusive nesse sentido de espionagem, de segurança, são aplicados também Legal. aos oficiais de justiça. E sempre lembrando que a gente tem que ter cuidado com a inteligência adversária, que é a contra-inteligência. Então a gente tem que exercer também essa atividade. Olha aí. Eu estava ali mexendo num banco de dados. Sim. No sinal, eu exerci muito mal a contra-inteligência, que o inimigo já chegou aqui ouvindo tudo, Ixi. que não era para estar ouvindo. Tá vendo aí? É exatamente E isso. ele já chegou munido, ó. Olha o café aí na mão. Estava ali brincando com um banco de dados e tomando um café, que vocês não estão, e lembrei de vir falar aqui para a turma. O oficial de justiça é o servidor mais adequado do judiciário para efetuar essas atividades de inteligência. Veja, nós já participamos lá na ponta nos processos de execução, de constrição de patrimônio, de bens, na localização de pessoas. O que nós precisamos é de ferramentas mais efetivas para que nós consigamos efetuar de uma forma com mais qualidade ainda, com mais resultado, o nosso trabalho e a entrega do resultado no processo. É como se você precisasse encontrar alguém de uma forma muito analógica, meio que às cegas. Dirija-se ao endereço que consta no mandado e procure fulano. E se fulano não está mais ali? Quanta informação existe no mundo, e são informações fechadas, sigilosas, como vocês falaram, né? Mas essas informações pertencem ao Estado. Obviamente que eu não vou sair abrindo e usando para finalidades pessoais, particulares, mas elas pertencem ao Estado. E quem é o oficial de justiça, se não o Estado em diligência? Então, de um exemplo de uma forma muito prática, imagine ainda que você tivesse acesso aos bancos de dados, mas bancos de dados todos diferentes. Bom, você tem aqui informação da Polícia Federal, você tem informação de cartórios, você tem informação do Detran, da Receita Federal, enfim, um monte de banco de dados diferente. E agora vai lá o oficial de justiça procurar informações no banco de dados um por um. E eu estou trazendo exemplo prático, tá? Isso numa utopia de acontecer, que eu acho que seria excelente para o judiciário. Então eu vou procurar no banco de dados um nome, um CPF, um patrimônio. Não encontro nada. Agora fecha, vou para o 2. E eu vou assim sucessivamente. Por que não ainda, pensando trazendo mais tecnologia para a coisa, não criar um software que conecte todos esses bancos de dados no único comando? Então eu quero encontrar esse CPF. Um software que já conversa com os bancos de dados. Ele vai acessar todos eles e vai entregar um resultado. Tá? Mas isso seria um segundo ou terceiro passo. Nós temos o exemplo disso hoje no InfoSeg, né? Que já reúne alguns sistemas, mas não é perfeito. Tá longe de ser perfeito. Funciona bem, ajuda, mas, nossa, isso pode melhorar muito, muito, muito mais. Muito mais. Hoje em dia, a gente tem os bloqueios pelo Cisbajude que são efetuados pelo juiz. Se vocês conhecerem um magistrado que adora fazer bloqueio no Cisbajude, ele mesmo pessoalmente com a senha dele, me falem. Porque normalmente os juízes não querem estar fazendo isso. Os juízes querem decidir, querem proferir sentença. Isso é função mais operacional. Então, mais uma vez, quem é o servidor do Poder Judiciário que já está preparado para isso? Se não está preparado, é o cargo mais adequado para isso. De repente, com uma capacitação, ele senta na cadeira certinha. É você, é o oficial de justiça. E a tecnologia está aí, a evolução está aí, esse é o momento, né? Todo mundo já sabe o que é desjudicialização, todo mundo já sabe que o cargo do oficial de justiça está ameaçado em algumas regiões, em algum estado, então nós precisamos agregar valor ao nosso cargo, nós precisamos puxar atribuições relevantes, importantes para o oficial de justiça, a gente tem que ser indispensável no processo. Daniel, e é bom lembrar a turma também que a atividade de inteligência não é apenas consultar o endereço no banco de dados. Banco de dados 1, banco de dados 2, banco de dados 3. Não é isso. Isso se chama busca. E todos fazem, seja através do sistema, seja através de uma diligência física no local. A atividade de inteligência, ela cruza os dados. Exatamente. Ela analisa aquela informação, analisa a probabilidade daquilo ser verdadeiro, busca outras informações complementares. Então, só um exemplo bem rápido. Eu não preciso necessariamente fazer a diligência física em todos os endereços que eu encontrar. Porque se eu faço uma análise de inteligência, um cruzamento de informações, eu vou perceber que alguns endereços são incorretos. Eu vou perceber que é endereço antigo, obsoleto já, né? Endereço obsoleto, que aquela informação tem mais validade ou menos validade. Eu posso conferir uma data de nascimento com
determinado período onde a pessoa começou a trabalhar em algum local, trazer um relatório estatístico para poder alcançar mais resultado com menos atos processuais. E aí a gente fala em efetividade e economia processual, que é o que a gente busca. E eu acho que para destravar isso, para o oficial de justiça, que já é pacífico no TRT-15, nós precisamos ter acesso a bancos de dados. E a gente sabe que alguns têm resistência, alguns magistrados, alguns desembargadores, de repente, a administração em geral, né, sem apontar para cargos, tem uma certa resistência porque são dados sensíveis. Mas veja, nós não estamos abrindo esses bancos de dados para a sociedade e nem para toda a comunidade do judiciário, nem sequer para toda a comunidade dos oficiais. Em grupos pequenos, em núcleos especializados, com pessoas selecionadas, em princípio ali, mais de perto, e num segundo momento isso se expande, mas o que se precisa é ter o acesso a banco de dados. E aí trabalhar de forma literalmente mais inteligente, no processo e contribuir melhor um pouco para o judiciário. O oficial de justiça é o servidor mais adequado para isso. Então, se você é um agente de inteligência, já faz duas coisas: curte e compartilha. E a terceira coisa, acesse o nosso site para ficar por dentro de mais informações sobre a Escola de Oficiais. E coloque em prática aí ser um agente de inteligência. Um abraço. E acabou meu café.